Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa live. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é pessoas carentes. Um assunto bem legal, né? Esse conteúdo aqui vai estar cheio de informações, muito rico, né? Então, eu acho que vai ajudar muito vocês e que vocês vão se identificar ou vão identificar alguém aí que vocês conhecem. Então, a gente vai falar sobre pessoas carentes. Você aí se considera uma pessoa carente? Você gosta de estar na companhia de outras pessoas, gosta de ter a atenção dos outros, gosta de falar bastante? Comenta aqui pra mim. E você também tem uma dificuldade quando você se sente abandonada? Então, essa live aqui eu vou falar bastante sobre isso. E isso é muito importante porque vocês vão identificar até mesmo pessoas ao redor de vocês, né? Que às vezes vocês têm dificuldade e vocês em se relacionar, né, com essas pessoas, e você vai conseguir entender também como que a mente delas funciona. Então, isso é bem legal. Até porque, não sei se você sabe, mas 80% da população brasileira tem esse perfil que eu vou falar aqui nessa live, né? Que é pessoas que têm um traço de caráter oral, pessoas que são carentes. Então, vou falar bastante disso aqui nessa live, por isso que é importante você assistir até o final. Clica aqui no aviãozinho, manda para as amigas, né? Convida aí o pessoal para assistir também e se beneficiar desse conteúdo tão importante. Na semana passada, eu fiz uma live falando sobre o traço de caráter esquizoide. Então, eu falei ali sobre como nós fomos afetados no período da gestação. Então, quando a gente estava lá no útero da nossa mãe, como que isso impactou na nossa vida e influencia no nosso comportamento na vida adulta. Hoje eu vou falar sobre a segunda fase, né? O segundo período, que é a fase ali do período da amamentação. Então, é quando a gente está ali no nosso primeiro ano de vida. Eu vou falar um pouquinho sobre esse período, que é tão importante, né? Então, convida aí as amigas para que também possam se beneficiar. Clica aqui no aviãozinho, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse conteúdo. Também aqueles que têm filhos, né, vão gostar também, porque é uma fase bem interessante, né, a respeito da fase da amamentação. Nessa fase, a mielinização, que eu até expliquei um pouco na live anterior, ela acontece no sistema nervoso, né, ali na região da cervical. Então, acontece nessa região aqui, chega também aqui na parte da boca, né, da garganta, do pescoço. Então, toda essa região aqui, ela está sendo mielinizada pelo sistema nervoso ali naquele período da amamentação. Então, nesse período, quando o nosso corpo, ele passa a ter controle e sensação, né? A mielinização, ela faz com que você tenha controle e sensação de algumas partes do corpo. Nessa fase específica que eu vou falar aqui nessa live, é a respeito da fase da amamentação. Então, acontece nessa região aqui. Nessa fase, está acontecendo ali quando o bebê ele ainda não sabe se comunicar. Então, por exemplo, o bebê, ele tem as suas necessidades, né? Quem é mãe, né? Se tiver mães aqui na live, vão poder até comentar aqui pra gente que o bebê, ele tem muitas necessidades, né? E ele não sabe se comunicar, ele não sabe falar. Então, como que ele vai deixar claro pra mãe quais são as necessidades dele? Lembrando que nessa fase, o bebê ele é totalmente dependente da mãe, né? No primeiro ano de vida, o bebê ele depende totalmente, né? Ali da mãe ou de quem cuida, né? Então, essa fase, ela impacta muito na nossa vida, né? Boa noite para quem tá entrando agora, sejam bem-vindos. Nesse período, como o bebê ele não sabe se comunicar, ele espera que as pessoas adivinhem as necessidades dele. Né? Assim, o bebezinho, ele tá lá, por exemplo, com frio. Aí ele vai tentar comunicar isso, essa necessidade dele, para a mãe dele de alguma forma. Provavelmente ele vai chorar, né? Vai gritar, ele vai tentar demonstrar, comunicar essa necessidade para a mãe dele. Só que às vezes a mãe ou quem está cuidando ali não está entendendo essa necessidade daquele bebê. Então, muitas vezes, o que acontece? Essa criança, ela está com alguma necessidade, às vezes ela está com frio, por exemplo. E aí a mãe acha que o bebê tá com fome. Vai lá e dá leite para a criança, né? Dá o peito ou dá uma mamadeira para o bebê. Então, o bebê, ele teve uma necessidade que não foi atendida. Que no caso, ele na verdade estava com frio, né? A mãe com boas intenções, né? Foi lá e deu mamar para o bebê. Ou pode acontecer diversas situações. Por exemplo, às vezes a criança, ela tá com uma etiqueta ali que tá incomodando.
A criança fica irritada, inquieta, né? Chora. Só que aí a mãe às vezes não entendeu que aquela é a necessidade da criança. E por isso ele vai lá e dá um mamar pro bebê. Então observa como que às vezes a necessidade daquele bebê, ela não foi atendida, né? A real necessidade do bebê. Então o bebê, ele passa a ter aquela percepção de que, opa, minha necessidade não foi atendida, as pessoas não estão me entendendo. E aí é onde surge a dor do abandono. Aquele bebezinho, ele tem uma percepção de que ele foi abandonado. Não é que a mãe abandonou ele, mas é assim que o bebê se sente, porque ele teve uma necessidade que não foi atendida. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Tá dando para entender como que funciona? É a percepção do bebê lá naquele período. Então, alguma necessidade que o bebê teve, seja de fome, frio, alguma necessidade, alguma coisa que estava incomodando o bebê, ele tentou se comunicar e a mãe às vezes não entendeu, né, o que estava acontecendo, não entendeu a real necessidade da criança. Então é aí que a criança passa a sentir a dor do abandono, ela tem uma percepção de que foi abandonada. E muitos de nós passamos por isso, né? Como eu falei lá no início da live, 80% dos brasileiros tem esse traço aí altíssimo, né? O traço de caráter oral. Então, é algo que muita gente aqui vai se identificar nessa live com algumas coisas que eu vou falar sobre como é o comportamento dessa pessoa na vida adulta. Mas, como vocês observam, tudo aconteceu, tudo começou lá na fase da infância, né? Nessa fase da amamentação, quando aquele bebê, ele sentiu que as suas necessidades não foram atendidas. E aí surgiu a dor do abandono. Isso também pode acontecer quando a criança, ela tem as necessidades dela negligenciada. Então, por exemplo, a mãe, a gente sabe que às vezes uma mãe, ela precisa trabalhar, ou às vezes ela tem que deixar o filho com outras pessoas, né? Talvez também a mãe não tem leite, né? Então, isso é muito comum também. Às vezes tem crianças que elas não são amamentadas com leite materno, né? Então, às vezes ela não tem ela não sente aquele aconchego ali da mãe. Pode acontecer isso também. Ou a criança simplesmente acha que não tá tendo atenção, o bebezinho ali, às vezes percebe, por exemplo, que a mãe tá dando atenção para outras coisas, né? Tá amamentando, mas em vez de dar atenção para aquele bebê, ela tá dando mais atenção para outras coisas, às vezes para outros filhos mais velhos. Então, aquele bebê, qual que é a percepção que ele tem? Ele se sente abandonado. Ele entende que as necessidades que ele tinha não foram atendidas, que ele não sentiu aquele acolhimento ali da mãe, né? Principalmente porque ele dependia totalmente dela. Então, foi uma percepção que a criança teve, né? Novamente, lembrando que não é que a mãe tenha abandonado o bebê, mas é a percepção que aquele bebezinho teve naquele momento. Então, isso fica registrado no sistema nervoso. Essa informação, essa dor que o bebê sentiu lá, a dor do abandono, ela fica registrada no sistema nervoso. E isso vai moldar o corpo dessa criança e também a forma dela pensar, o comportamento dela na vida adulta. Olha que interessante. Então, isso aconteceu, muitas vezes acontece quando aquele bebezinho, né? Ou ele mamou de menos, ou ele mamou demais, né? Então, geralmente, aquelas pessoas que mamaram demais, né? Por muito tempo, muitos anos, ou talvez mamaram de menos, né? Como eu dei o exemplo aqui, né? De às vezes a mãe não tem o leite, né? Pra dar pro bebê. Então, às vezes acontece de gerar essa dor ali naquela criança, né? Que é como se fosse um trauma, né? E todos nós passamos por essa fase, tá, gente? Todos nós tivemos esse trauma, mas cada pessoa teve num grau diferente, né? Porque isso varia de percepção de cada criança, né? Então, essa sensação de abandono, ela vai ficar registrada ali e vai acompanhar essa pessoa durante toda a sua vida. Então, toda vez que a pessoa ela se sente abandonada de alguma forma, seja por por qualquer pessoa, né? Por um amigo, por alguém da família, sentiu abandonada, isso vai ser uma dor terrível para essa pessoa. Porque foi um trauma que ficou registrado ali, né? No sistema nervoso dessa pessoa. Então, tá ali no corpo dela, ficou registrado. Então, sempre que ela tiver essa sensação, isso vai ser muito ruim para essa pessoa. E isso também traz uma série de comportamentos. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Comentem aqui pra mim, gente, se vocês estão conseguindo acompanhar. Se eu estiver falando rápido demais, também comentem aqui, tá? Se tiverem dúvidas também, podem me mandar, que aí eu vou respondendo aqui no decorrer da live, tá?
Então, para aquele bebezinho, ele sentiu aquela dor do abandono. Para ele sobreviver a essa dor, até na live anterior eu expliquei que sempre que a gente sente uma dor, o nosso corpo, ele é projetado, né? Rapidamente, ele tenta procurar um meio de sobreviver. Então, olha só, o bebê sentiu a dor do abandono, então, para sobreviver, ele vai desenvolver uma habilidade incrível, que é a habilidade da comunicação. Então, esse bebezinho, ele vai sentir habilidade, ele vai ter, né, essa habilidade da comunicação. Porque lembra que ele quer comunicar as necessidades dele, ele quer que a mãe entenda quais são as reais necessidades que ele tem. Então, visto que às vezes talvez a mãe não entendeu, né, a real necessidade, ele vai procurar outras formas de se comunicar, embora o bebê ainda não sabe falar, né, porque é no primeiro ano de vida esse período. Então, como que ele vai fazer isso? Muitas vezes essa criança, ela vai se comunicar pelos olhos. Sabe aquela pessoa que fala pelos olhos? Que você olha pra ela e você... principalmente agora nessa pandemia, né? Que a gente tá usando muita máscara, a gente observa isso, né? Nos olhos das pessoas, né? Tem pessoas que você olha, assim, pro olhar dela e você já consegue perceber, né? Se ela tá bem. Você consegue sentir um acolhimento, né? Só de olhar ali naqueles olhos. Também, aquele bebezinho, ele passa a se comunicar muitas vezes pelo choro. Então, às vezes, aquela criança que chora muito... Né? Então, nessa fase, por que a criança faz isso? Porque lembra que ela tá tentando se comunicar. Ela teve aquela dor do abandono, então para ela não se sentir abandonada, ela quer comunicar as reais necessidades dela, se comunicando de alguma forma. Então, como eu falei aqui, ela vai demonstrar isso pelos olhos, chorando. Ela também vai ser uma pessoa muito expressiva. Então, aquela pessoa transparente. Esse traço oral é o traço mais expressivo e mais transparente que existe, né? Então, aquela pessoa... que você olha pra ela e você já sabe do que ela tá pensando, né? Quem aí se identifica, né? Quem é assim, conhece alguém assim? Aquela pessoa que é super transparente, né? Nas expressões faciais, não consegue disfarçar a cara, né? Então, isso tem a ver, é uma característica do traço de caráter oral. Também, a gente pode falar aqui sobre outras características, né? Todas essas percepções, como eu falei aqui, elas ficam registradas ali no sistema nervoso do bebê, e isso vai moldar o corpo dele. Então, como que vai ser o formato de corpo dessa pessoa, né? Então, essa pessoa que lá na fase da amamentação passou por aquele trauma, né, da dor do abandono, como que vai ser o corpo dessa pessoa na fase adulta? Ó, a Fabiana se identificou aqui, né? Eu conheço ela, sei que é bem assim mesmo, né, Fabi? Então, como que vai ser o corpo dessa pessoa na fase adulta? Lembra que a dor do bebê foi a dor do abandono. Então, essa pessoa, o corpo dela vai se moldar de uma forma que ela, para que ela não seja abandonada, para que ela não sinta aquela dor. Por exemplo, quando você, comenta aqui pra mim, gente, quando vocês veem um bebezinho que é bem fofinho, que é bochechudo, que é todo molinho, que é assim, sabe aquela gracinha, aquele bebezinho simpático, fofinho? O que vocês querem fazer quando vocês veem um bebezinho assim? Comenta aqui pra mim. Quando você vê um bebezinho bem fofinho, bem gordinho, bochechudo, risonho, o que vocês querem fazer quando vocês veem um bebezinho assim? Comenta aqui pra mim. Apertar ele. É isso mesmo, Letícia. Quando a gente vê um bebezinho assim, a gente quer apertar, a gente quer abraçar, né? E isso é realmente essa é a intenção mesmo. Por isso que o corpo dele se moldou para ele ser assim fofinho. Porque lembra que ele sentiu a dor do abandono. Então o corpo, ele entende, olha, para mim não me sentir abandonado, esse corpo aqui ele tem que ser assim o mais fofinho possível, né? Para que as pessoas estejam bem pertinhas, queiram me abraçar, queiram me apertar. Então, é isso que acontece, né? Olha aí, todo mundo comentando, apertar, amassar. Então, é isso mesmo. Então, o corpo daquela criança, ele vai se moldar para que ela não se sinta abandonada, para que ela sinta as pessoas acolherem ela, as pessoas abraçarem, as pessoas estarem perto. Então, é assim que vai ser o corpo dessa pessoa. Essa pessoa, ela vai ter um corpo arredondado, fofinho, bochechudo, assim, igual eu. Também vai ter aquele olhar que conecta, né? Então, vai ter, assim, um olhar
que conecta bem, né? Na semana passada, por exemplo, eu falei do traço esquizoide. O olhar do esquizoide é totalmente diferente. É aquele olhar que aquela pessoa que olha parece que ela nem tá olhando pra você. O oral não, já é um olhar que parece que o olho tá entrando lá dentro de você, sabe? Aquele olhar que conecta. Também, outra coisa também a respeito até dos olhos, né? É que tem uma sensação de tristeza. Então, às vezes, o olho da pessoa é até meio caidinho, assim, porque é como se tivesse uma tristeza naquele olhar. Embora é um olhar que conecta muito, mas tem uma sensação de tristeza. Também, lembra que eu falei que o bebê, ele se comunicava pela boca, né? Então, assim, ele não conseguia falar, mas ele chorava, ele gritava, né? Ele tentava ali fazer algumas expressões para que a mãe entendesse as necessidades, né? Então, a pessoa na fase adulta, né, ela também vai ter algumas características muito evidentes no formato da boca, né? Gente, eu tô falando aqui, me descrevendo bastante, tá? Porque eu tenho muito desse traço, tá? Só pra vocês terem uma ideia, eu tenho 33% do traço oral. É o meu primeiro traço. Então, por exemplo, características como uma boca grande, lábios carnudos, rosados, a pessoa que tem assim, parece que tá fazendo um biquinho, né? Então, isso é uma característica do traço de caráter oral. Isso tem muito a ver porque foi algo que foi moldado também lá naquela fase, né, para a criança poder se comunicar. Então, essa é uma característica também desse traço. Outra coisa também é que o corpo dessa pessoa, ó, a Letícia também se identificou. Outra característica é no corpo, né? A pessoa vai ter um corpo mais molinho, mais flácido. Então, por exemplo, sabe? A pessoa que tem o corpo mais, a pele mesmo, mais molinha, assim, né? Mais macia. Então, isso tem a ver também com o traço de caráter oral. Outra coisa também, bem interessante também, uma coisa bem nítida, é a questão que a gente fala do buraco do oral, né? Que é um buraco que a pessoa tem aqui no meio do peito. Não sei se alguém já percebeu, mas tem pessoas que elas têm como se fosse um buraco aqui, assim, nessa região. Parece que até tá faltando um pedacinho aqui, né? Meio afundado, assim. Isso também é uma característica do traço oral. E realmente, essa pessoa, quem tem muito desse traço, vai entender o que eu tô falando. É como se a pessoa sentisse um vazio no peito. É realmente essa sensação que a pessoa tem. Como se ela estivesse sentindo um vazio aqui dentro do peito. E também, uma outra característica de quem tem esse traço é que a pessoa ela tem um aspecto mais infantil. Como que eu posso explicar isso, né? Ela aparenta ter uma idade menor do que a que ela realmente tem. Então, aquela pessoa que você olha assim e fala, puxa, parece que tem menos, né? Menos anos. Então, isso também é uma característica do traço oral. Então, eu até sempre comento, né, com as minhas clientes, para sempre lembrarem desse traço como se fosse um bebê, né? Que é como se fosse um bebê grande mesmo. Então, as características do corpo da pessoa serão essas. Então, se você se identificou aí com alguma dessas características, provavelmente você tem bastante aí desse traço de caráter oral. Também, lembra que eu falei que o bebê, ele sentiu a dor do abandono e ele não quer ser abandonado. Então, aquele bebê entendeu que para ele não ser abandonado, ele precisa ser visto. Então, muitas vezes, essa pessoa, ela vai ter um corpo mais volumoso. Então, às vezes, infantil. A pessoa vai parecer ser mais jovem. Nesse ponto é muito bom, né? Tem um aspecto mais jovem. A Gil comentou, agora eu vou entrar nessa característica oral, quero parecer mais jovem. Isso é ótimo, né? É uma característica ótima. Mas então, a respeito do corpo, como eu falei, o oral, para ele não ser abandonado, ele quer ser visto. Então, ele entende, é como se o corpo da pessoa entendesse que para ela ser vista, ela precisa ter volume. Então, muitas vezes, essa pessoa ela tem o risco de estar acima do peso. É muito comum pessoas que têm muito do traço oral estarem acima do peso, ter o corpo mais fofinho, mais cheinho. Porque é como se o corpo ele entendesse que a pessoa tem que ser notada, ela tem que ser observada, ela tem que ser vista pelos outros, para ela não sentir aquela dor do abandono, que foi aquela dor que ficou registrada lá no corpo. Então, olha só que interessante. Por isso que é legal esse autoconhecimento, porque eu sei que tem muitas pessoas, até nessa questão de peso, né? Às vezes tem pessoas que elas fazem regimes, fazem dietas, fazem exercícios e às vezes tem dificuldade para emagrecer. Não sabe o real motivo dela estar acima do peso.
E na análise corporal, você consegue entender. Esse daqui é apenas um dos motivos, tá bom, gente? Eu tô falando aqui sobre o traço de caráter oral. Então, no caso desse traço específico, tem muito a ver com isso, a necessidade da pessoa ser vista, né? Ser observada por outros, para ela se sentir acolhida e não sentir aquela dor do abandono. Então, vocês estão conseguindo me acompanhar? Vou até tomar uma aguinha aqui. Então, relembrando, né? A dor desse traço é a dor do abandono. E a habilidade que essa pessoa desenvolveu é a habilidade de se comunicar, a habilidade de se conectar com as outras pessoas. Também, essa pessoa, durante a vida, ela vai ter uma necessidade muito grande de colocar as emoções dela para fora, porque é uma pessoa muito mais emocional. Então, sabe pessoas que são mais sensíveis, pessoas que são mais emocionais, tem muito a ver com esse traço. Esse traço aqui, ele é o mais emocional que tem. Então, ele é muito emocional, ele tem muitas emoções dentro dele. E ele tem necessidade de colocar para fora. Então, por exemplo, para essa pessoa ter que ficar calada, ter que ficar quieta por muito tempo, é a pior coisa. Pior coisa, porque ela precisa colocar para fora o que ela sente. Ela tem essa necessidade. Porque ela tem uma necessidade de colocar essas emoções para fora, assim como lá na infância. Então, por exemplo, essas pessoas, elas têm uma tendência maior de chorar. Então, elas, na verdade, elas precisam chorar. Porque se elas ficarem engolindo o choro aqui, você acredita que até isso faz a pessoa engordar mais? Então, assim, é algo que vai prejudicar muito essa pessoa, que fica guardando o choro, ou guardando as suas emoções, guardando aquilo que sente. A Jamima falou que é 99,9 oral. Calma, Mima, não chega a tudo isso, não. Mas pode ser que você tenha bastante do traço, né? Na análise corporal, você consegue saber exatamente o quanto que você tem. Porque, por exemplo, eu falei aqui sobre a necessidade de chorar. Tem muitas pessoas que elas têm necessidade de chorar, só que elas não choram. Porque, às vezes, isso vem muito do que ela foi ensinada, né? Por exemplo, comenta aqui pra mim, quem é que já ouviu, às vezes até lá na infância, aquela frase assim, engole o choro? Quem foi que já ouviu essa frase? Ó, a Letícia falou que não consegue segurar o choro. É isso aí, Letícia, não segura não, põe pra fora. Então, Thales, eu sou analista corporal. Eu fiz um curso para ser analista corporal. A Fabiana, pelo visto, também chora bastante, né? É maravilhoso mesmo chorar, Fabi. Isso aí, põe pra fora. Olha, disseram que ouviram muito essa frase, né? Engole o choro. Então, essa frase eu acho que todo mundo já ouviu, né? Engole o choro. Ou assim, chorar é coisa de fraco. Você tem que, não pode chorar não, engole, suporta isso daí, principalmente os homens, né, eu acho que os homens, eles às vezes acabam até sofrendo mais, né, em relação a isso, porque tem um certo preconceito, né, homem que chora, né, coisa feia, né, sinal de fraqueza. Então, olha só, a gente é ensinado de que chorar é errado. Só que, na verdade, para esse traço oral, quem tem essa característica, isso é muito importante. Isso prejudica o emocional da pessoa, se a pessoa fica ali engolindo o choro, fica segurando as emoções, não põe pra fora. Então, isso prejudica demais. Então, olha como é importante a gente se conhecer, a gente saber das nossas necessidades, né? Então, gente, se tem vontade de chorar, põe pra fora. Pra que vai ficar segurando, né? Tem que chorar mesmo, tem que pôr pra fora, tem que colocar essas emoções pra fora, porque isso vai te prejudicar. Também, na verdade, essa questão do choro, né? Pro oral, o choro é praticamente um remédio. É engraçado que quem aí, pode ser que até vocês se identifiquem, né? Quando a pessoa chora, ela até sente um alívio. Às vezes o problema nem resolveu, mas ela já se sente melhor só dela chorar. E muitas vezes esse choro, ele não precisa de motivo, tá, gente? Porque às vezes, por exemplo, quem tá perto fica perguntando assim, mas você tá chorando por quê? O que aconteceu que você tá chorando? Só que às vezes não tem motivo.
Às vezes a pessoa simplesmente, ela tá, assim, não tem um motivo, né, específico, ela quer pôr pra fora as emoções. E por isso também é legal quem tá perto entender isso, né, que essa pessoa que tem muito desse traço, ela tem essa necessidade de pôr pra fora, às vezes nem ela entende o que ela tá sentindo, mas ela quer chorar, ela quer pôr pra fora. Então, essa também é uma grande necessidade de quem tem esse traço alto. É um santo remédio, é isso mesmo, ajuda muito. Também, outra característica, gente, desse perfil de pessoas é que esse traço, ele tem uma conexão muito grande. Então, assim, sabe aquela pessoa que quando ela olha pro outro, ela já sabe o que o outro tá sentindo? Ela tem uma sensibilidade para perceber, falar assim, puxa, aquela pessoa ali não tá bem hoje. Olha, aquela pessoa ali, ela tá bem feliz. Não, mas aquela pessoa ali, ela tá bem para baixo. Aquela pessoa que só de olhar, ela consegue sentir, ela tem uma sensibilidade e percebe que o outro não está bem. Então, o oral, ele tem muito disso. Ele tem, assim, uma conexão tão grande com as pessoas que ela tem essa sensibilidade, né, para perceber, ela tem uma empatia grande de sentir a dor do outro. Então, isso é uma característica muito interessante também desse traço, que tem essa empatia, né? E também gosta de ajudar as pessoas. Geralmente é uma pessoa muito querida, né? Que todo mundo quer ser amigo, né? Todo mundo quer ser amigo do oral, né? Que é uma pessoa que geralmente se dá bem com outros, né? Que gosta de estar na companhia dos outros. Também, como eu até já falei um pouco aqui, quem tem muito desse traço sente um vazio no peito. Então sente realmente como se um vazio mesmo, né? Às vezes chega a doer mesmo, né? E às vezes a pessoa ela desconta essa dor do vazio nos excessos. Então é uma pessoa que tem a tendência ali, se ela não tomar cuidado, ela pode ir para os excessos. Seja em comida, seja em bebida, seja em compras, tudo ela vai querer demais, ela quer mais, mais. Então é aí por isso que muitos acabam engordando, né? Porque abusam desse excesso, querem suprir esse vazio que sentem por meio dos excessos ali na comida, na bebida, né? Também, outra coisa interessante sobre esse traço é que é uma pessoa muito intensa. Sabe aquela pessoa que ou é 8 ou 80? Quem é assim? Levanta a mãozinha aqui pra mim. Quem é assim? Ou é 8 ou 80? Uma intensidade. Quando tá feliz, tá super feliz. Mas quando tá triste, fica lá embaixo, né? Lá no fundo do poço. Esse traço é assim, gente. Então, é muito intenso. Tudo é demais. Gosta de gente, gosta de comida, gosta de sensações. Então, ó, a Jamima se identificou. 880. Então, esse traço, ele é assim, ele é muito intenso. Também, essa pessoa... agora eu vou falar algumas coisas aqui sobre quando essa pessoa está na dor. Ó, tem bastante gente se identificando aí com a intensidade do oral. É assim, gente, eu também sou assim, muito intensa, né? E outra coisa aqui que eu vou falar sobre esse traço é quando esse traço ele está na dor. O que significa o traço estar na dor? É quando a pessoa ela está sentindo aquela dor lá da infância, sabe? A dor do abandono, quando ela não está cuidando dos seus traços, quando a pessoa não se conhece, não se cuida. Olha o que pode acontecer com esse traço. Essa pessoa, ela não quer ser abandonada, porque lembra que foi aquela dor dela. Se essa pessoa estiver na dor, o que vai acontecer? Ela pode se tornar aquela pessoa grudenta. Sabe aquela pessoa chiclete? Aquela pessoa, assim, grude. Isso pode acontecer com o oral. Como ele não quer ser abandonado, então aí a pessoa, sabe, é um nível de carência, assim, tão grande que fica grudento, não quer soltar, porque aí ela pensa, se eu soltar, a pessoa vai me abandonar. Conhece alguém assim? Isso é uma coisa que pode acontecer quando esse traço tá na dor, né? Como saber se a pessoa precisa de ajuda? Então, eu vou falar aqui algumas características que mostram que esse traço está na dor. Mas, por exemplo, aqui eu já falei algumas características, né? Essa questão do choro, por exemplo. Se você é uma pessoa que tem necessidade de chorar, mas não chora, fica guardando, isso já mostra que tem uma necessidade de atenção aí a esse traço. Precisa de um acompanhamento para entender o que tá acontecendo, né? Porque isso pode estar prejudicando aí o seu emocional. Ó, a Vanessa comentou que tem só 23% desse traço, mas sou desse jeito quando estou na dor.
É isso mesmo. Olha como impacta, né? E 23% já é considerável, né? Já é uma quantidade considerável. Então, realmente vai sentir muito dessas características aqui. Então, por exemplo, quando a pessoa está na dor, vai ser assim, uma pessoa grudenta, aquela pessoa chiclete, que sufoca os outros, né? Porque ela não quer, a pessoa não quer se sentir abandonada. Só que quando a pessoa solta, o outro vai abandonar, geralmente vai abandonar, né? Porque quem é que quer estar numa relação sufocante, né? Ninguém vai se sentir bem. Então, aí, o que acontece? Aí que a pessoa vai sentir mesmo a dor do abandono. Então, ó, vira um ciclo, né? A pessoa mesmo tá se prejudicando o relacionamento dela. Também pode acontecer o contrário. Ó, isso aqui é uma característica. Ó, o Thales comentou, tenho que parar com isso, me apego muito. Esse traço, ele é assim, ele vai se apegar muito mesmo. Só que quando ele tá na dor, aí ele se apega muito mais. Ou então, pode acontecer o contrário. Pode acontecer da pessoa se isolar. Porque aí ela pensa assim, pra mim não ser abandonado, então eu vou abandonar primeiro. Aí a pessoa abandona todo mundo, se isola, fica lá no cantinho. Só que lembra que eu falei que esse traço ele precisa estar com pessoas, né? Tem uma necessidade de ser acolhido, de ter atenção de outros. Então, ou seja, isso não vai fazer bem para essa pessoa. A pessoa ela vai se isolando, porque ela não quer ser abandonada, então ela pensa, vou abandonar primeiro. Só que aí esse comportamento só vai prejudicar a ela mesma, né? Porque ela não vai estar suprindo uma necessidade que ela tem. Então, olha como é prejudicial, né? Esse tipo de comportamento. Ó, e muita gente se identificando. E assim, gente, essas características que eu estou falando aqui, muitas vezes a gente não percebe na gente mesmo, né? A gente não percebe isso. Então, por isso que é importante, às vezes, a ajuda de um profissional, que vai te ajudar a ter essa percepção. Ó, a Fabiana falou que tem 27%, mas tem o efeito de abandonar e não grudar. E aí também tem muito a ver com os seus outros traços, né? Porque a gente tem 5 traços. Então, dependendo da sua combinação, aí você talvez não vai ser mais de grudar, vai ser mais de se isolar, entendeu? Então, vai depender da sua combinação, que é algo que você vai saber quando você fizer a sua análise corporal, que aí você vai ver exatamente quanto você tem de cada um desses traços. A Letícia falou, eu acho que sou como a Fabiana. Porque, assim, por exemplo, a Letícia provavelmente tem muito do traço rígido também, né? Então, aí vai entrar em conflito, né? Então, é por isso que é legal a gente conhecer os nossos traços, porque a gente sabe exatamente qual é a nossa necessidade. A gente vai saber o que vai acontecer quando a gente estiver na dor, quando a gente não estiver bem, quais serão os comportamentos, e aí a gente já vai entender o que tá acontecendo, né? Outra coisa também que eu vou falar aqui, que é muito importante, gente, deem atenção a isso. Lembra que eu falei aqui, quando a pessoa tá na dor, algumas pessoas, né, que tem esse traço, que estão na dor, elas se isolam. Então, olha o que acontece. Essa pessoa que se isola, ela tem uma tendência, isso pode ser perigoso, porque pode fazer com que a pessoa entre num processo de depressão. Porque lembra que eu falei que a pessoa, ela tem necessidade de estar com outros. O oral tem necessidade, precisa estar com pessoas. A partir do momento que ele se isola, fica lá isolado, não quer falar com ninguém, pode acontecer dele entrar num processo de depressão. Porque a pessoa, ela entra naquele ciclo, né? Pra mim não abandonar, ou pra mim não me sentir abandonada, eu abandono primeiro, aí ela abandona todo mundo, se isola, só que aí ela fica lá se sentindo abandonada, ela também sente um vazio no peito, sente que ninguém tá nem aí pra ela, não consegue pedir ajuda de ninguém, porque ela fica ali, acha que fica esperando. Lembra que o bebezinho, ele ficava esperando a mãe adivinhar o que ele tava sentindo, a necessidade dele? Então, no caso do traço oral, vai ser assim na fase adulta também. Vai esperar que os outros adivinhem o que ele precisa, quais são as suas necessidades, e aí vai se afastando das pessoas e, inclusive, deixa de fazer aquilo que dá prazer. Então, é aí que a pessoa entra na depressão. Então, olha como é sério, olha como é perigoso. Por isso que é importante a gente se conhecer, a gente entender como que a nossa mente funciona. Porque, no caso dessas pessoas, elas têm uma necessidade de estar com outros. A partir do momento que ela se isola, para ela isso vai ser muito prejudicial para o emocional dela.
E é por isso, gente, que durante a pandemia, quantas pessoas aí entraram em depressão? Quantas pessoas ficaram deprimidas? Porque elas precisavam estar com outros, mas elas tiveram que se isolar, elas tiveram que ficar em casa, né? Não ter contato com outras pessoas. Esse distanciamento, ele prejudicou muito, né? Algumas pessoas aí, principalmente quem tem esse traço oral. Então, olha como é importante a gente se entender e saber das nossas necessidades, né? Isso também ajuda a gente a entender a raiz dos problemas, do porquê que às vezes a gente se sente para baixo, a gente se sente triste, sente esse vazio no peito. Isso vai te ajudar a se entender. Também, outra coisa muito importante de falar sobre esse traço é que ele tem uma tendência altíssima de ter a dependência emocional. Então, é aquela pessoa que ela quer ser boazinha, ela quer agradar todo mundo. A Fabiana comentou, perfeito isso, é bem sério, é sério mesmo, gente, é muito sério, porque a pessoa, ela está agindo de uma forma contrária ao que o corpo dela precisa. Então, é por isso que às vezes acontecem, né, alguns problemas, alguns transtornos, por isso é importante esse autoconhecimento. Então, a pessoa que tem esse traço oral alto, ela também tem essa tendência de dependência emocional. Eu fiz uma live sobre isso há um tempo atrás, né? Depois, se você quiser saber mais sobre dependência emocional, entra lá, assiste a live que eu fiz sobre isso. E vocês vão observar que quem tem muito desse traço oral, tem muito dessa tendência. Por quê? A pessoa quer agradar todo mundo. Lembra que eu falei que o oral, qual que é a dor do oral? Não ser abandonado. Então, para não ser abandonado, eu tenho que agradar todo mundo. Eu não posso falar não. Eu tenho que ser a boazinha. Tem que ser a pessoa querida, amiga de todo mundo. E aí entra a dependência emocional. A pessoa, ela se anula para fazer tudo pelo outro, para agradar o outro. Então, olha como é sério também, né? Também, outra coisa interessante é que, assim, interessante, mas triste, né? É que esse traço, ele tem uma tendência de se vitimizar. Então, lá na fase da amamentação, o oral, né, o bebezinho ali, ele queria que a mãe adivinhasse o que ele sentia, entendesse as necessidades dele, né? Ai, obrigado, Ellen. Que bom que tá gostando. Então, o bebezinho, ele esperava que a mãe entendesse o que ele estava sentindo, as necessidades dele. E por isso, na fase adulta, muitas vezes essa pessoa, ela também vai ter esse comportamento de esperar que os outros façam por ela, que os outros resolvam os problemas dela. Então, pode ser que quando essa pessoa está na dor, ela se vitimiza, se faz de coitadinha, para que os outros resolvam os problemas da vida dela, que os outros façam tudo por ela. Então, é uma tendência que esse traço tem também, tá? Essa pessoa, ela tem uma necessidade de se sentir acolhida, né? Até já falei um pouco aqui, de ser cuidada. E olha só também outra coisa que é importante vocês darem atenção. Às vezes, inconscientemente, o nosso corpo, ele faz coisas para que a gente tenha atenção. Então, por exemplo, você é uma pessoa que tem muito do traço oral. Você tem necessidade de ter atenção. Porém, você está negligenciando isso. Você se isola, fica aí sozinha, não quer fazer amizades, não quer ter contato com outras pessoas, abandona todo mundo. Você se abandona. Como que o seu corpo vai reagir a isso? Provavelmente vai desenvolver algum problema de saúde. Algum problema de saúde, você vai ficar doente, porque aí o seu corpo, ele entende assim, olha, se ela ficar doente, aí alguém vai ter que vir cuidar dela. Aí ela vai ser cuidada, aí ela vai ter o acolhimento, aí ela vai ter atenção. Então, olha como é sério. Como é sério isso, gente? Às vezes a pessoa, por não cuidar do traço dela, ela pode desenvolver todos esses problemas, inclusive problemas de saúde. Então, muitas vezes acontece isso, porque a pessoa, ela não está se permitindo ser cuidada, ela não está se permitindo que outros, né, ter a companhia de outros, ela se isola e aí o corpo dela vai mostrar que ela precisa ser cuidada, ela precisa estar na companhia de outras pessoas. Então, lembrando, né, para quem tá entrando agora, eu estou falando aqui a respeito do traço de caráter oral, tá bom? Que são aquelas pessoas que têm um corpo mais arredondado, um corpo mais arredondado mesmo, né? Bochechudo, né? Que tem várias características que eu falei lá no início da live. Então, depois, quem está chegando agora pode assistir depois lá do início para vocês entenderem melhor.
Outra coisa também sobre esse traço é que essa pessoa, ó, a Jamima falou que está se identificando. Estou identificando outros que eu conheço com esse traço oral. É assim, a gente começa a ver as pessoas ao nosso redor também, né? Que tem algumas dessas características e muitas vezes a própria pessoa não sabe, né? E olha como ela pode estar se prejudicando, a vida fica pesada, né? Então, por isso que é muito importante o autoconhecimento. E às vezes, gente, quando a gente fala sobre análise corporal, não é só a pessoa, se conhecer. É só se conhecer. Não, gente, olha quanta coisa envolvida. Que às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu me conheço, eu sei como eu sou. Mas olha quanta coisa envolvida. Tenho certeza que você não sabia de tudo isso, né? Sobre esse traço. A Camila está perguntando como a pessoa faz para cuidar disso e se abrir, Bruna, porque às vezes a pessoa mesmo não consegue. Eu entendo que é difícil, porque como eu falei sobre essa questão, né, de se abrir, de falar das emoções, falar dos sentimentos, às vezes a gente tem alguns traumas, né, alguns bloqueios, né, algumas crenças limitantes que impedem a gente de fazer isso. Como, por exemplo, essa questão, né, de engole o choro, né, ou de você não ficar falando da sua vida para os outros. Então, às vezes, tem coisas que impedem a gente de falar sobre aquilo que a gente sente. E para isso é importante você procurar alguém de sua confiança. Você precisa ter alguém ali com que você se sinta à vontade, alguém que vai te ouvir sem julgamentos, para que você consiga colocar para fora isso que você sente. O oral precisa de pessoas. Então, assim, busque pessoas que você possa confiar, que quando você não estiver bem, você consiga desabafar, você consiga falar, chorar se for preciso. E vai treinando isso. No começo não é fácil. E também é importante você fazer sua análise corporal para você entender o que está impedindo, porque na análise você vai entender também o porquê que você está com essa dificuldade de não conseguir se abrir. Porque pode ter outras características, né, de outros traços, que eu até vou falar mais pra frente, que vai te ajudar a entender o que tá acontecendo. Mas é muito importante se abrir, porque assim, independente, mesmo se você não está se identificando com o traço oral, lembra que você tem esse traço aí, mesmo que seja pouquinho, mas você tem. E a gente tem que cuidar dos 5 traços pra gente estar bem. Então, em alguns momentos, a gente vai, mesmo que você não tenha muito essa necessidade, mas você precisa cuidar desse traço, suprir essas necessidades desse traço. Também, esse traço, outra característica dele é que ele não tem muita energia de execução. Então, assim, como eu falei, o oral, ele tem um corpo mais molinho, ele não tem aquela energia, sabe? Ele, assim, é igual aquele bebezinho que queria que a mãe fizesse tudo por ele. O oral na vida adulta é assim, gente. Não tem muita energia, prefere ficar mais tranquilo, né? Não gosta de fazer muitas coisas. O que ele quer mesmo é estar com pessoas, tá? Juntinho ali com pessoas, conversando. É isso que ele gosta. Agora, fazer muitas coisas, sabe? Então, não vai ser o perfil dele. Então, essa pessoa, ela vai ter uma tendência de procrastinar, de esperar que os outros façam por eles. E isso é legal a gente entender também, porque às vezes a gente tem perto, né? Ao nosso redor, pessoas assim, que às vezes os outros não entendem, né? Fala, gente, aquela pessoa ali é tão devagar, aquela pessoa não faz nada, por assim dizer, né? E aí a pessoa não entende, acha que é preguiçoso, né? Mas na verdade é uma característica desse traço. Não tem muita energia de execução. Então, assim, quando você faz análise, você vai conseguir entender como que você pode motivar esse traço para ele fazer o que precisa ser feito, né? Mas geralmente essa pessoa não vai ter muita energia de execução, dependendo da combinação de traços dela, tá? Esse traço, ele também tem uma tendência de ser uma pessoa mais inocente. Sabe aquela pessoa que sempre vê o lado bom das coisas, que sempre vê o lado bom das pessoas? Aquela pessoa que ela tem muita facilidade de confiar nos outros, ela sempre vê o lado bom, tem facilidade de se entregar. Por ser uma pessoa mais acolhedora, né? Ser uma pessoa mais querida. Vai ser aquela pessoa que todo mundo quer estar perto, quer abraçar. Então, essa é uma característica do oral também, né? Ele tem esse lado mais inocente, mais transparente, de confiar nas pessoas, né? Agora, comentem aqui pra mim, gente, se vocês estão se identificando com essas características, se vocês
perceberam essas características em alguém aí que vocês conhecem? Vão comentando aqui pra mim. Se tiverem dúvidas, podem ir mandando também. Que eu vou falar um pouquinho agora sobre como a gente pode cuidar desse traço, né? Algumas coisas que a gente pode fazer para cuidar desse traço. E isso tem a ver com procrastinação, e é um dos fatores, né? No caso, quando a pessoa chega no atendimento querer entender por que ela procrastina, pode ser vários fatores, né? Mas um deles pode ser esse, a questão do traço oral, dele realmente não ter muita energia. E aí, nesse caso, a gente vai procurar formas de recompensar esse traço, de motivar ele, para que ele consiga fazer aquilo que precisa ser feito, né? Bastante gente se identificando aí, né? Mas calma aí, Mima, você não tem 99% não, fica tranquila, tá? Porque você também tem que ter os outros 4. Então, você tem os outros 4 traços, você também tem. Pode ser menos, mas você tem os 5, né? Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre como a gente pode cuidar desse traço. Então, assim, esse traço precisa se sentir acolhido. Você precisa se sentir acolhido, se sentir cuidado. E você tem que fazer isso por você mesmo, em primeiro lugar. Porque assim, lembra que eu comentei que o traço oral, ele tem uma tendência de esperar que os outros façam por ele. Só que isso não é saudável, né? Você precisa cuidar das suas próprias necessidades. Você é responsável em suprir as suas necessidades. Então, por exemplo, eu tenho necessidade de estar com pessoas. Aí eu fico lá, de braços cruzados, esperando alguém vir ser meu amigo, alguém me convidar para alguma coisa, alguém conversar comigo. Isso é um comportamento infantil. O adulto, como que é um adulto, né? Ele toma a frente, ele toma a iniciativa, né, em fazer o que precisa ser feito. Então, assim, tome a iniciativa de fazer amizades. Se você percebe que você tem poucas amizades, tente melhorar isso. Tente formar novos vínculos. Eu sei que dependendo da sua combinação de traços, pode ser que seja um pouco difícil, né? Dependendo da pessoa, ela pode ser um pouco mais fechada, pode ser que seja mais desconfiada, né? Tenha dificuldade em se abrir com outros. Mas lembre que você é responsável em suprir as suas necessidades. Então, você tem que cuidar de você mesma. Antes de você querer que os outros cuidem de você, você precisa fazer isso por você, em primeiro lugar. Então, lembrar que eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar das minhas necessidades. Você precisa colocar pra fora o que você sente. Seja falando, seja chorando, você precisa colocar pra fora. Se você ficar guardando, vai te prejudicar muito, né? Eu até já falei aqui alguns problemas que você pode ter. Então, não fique guardando. Coloque pra fora. Busque formas de pôr pra fora. Tenho dificuldade de chorar. Coloca um filme triste. Põe um filme bem triste. Tenha uma desculpa pra chorar, mas ponha pra fora. Você precisa chorar de alguma forma, né? Colocar pra fora, ficar guardando suas emoções, os seus sentimentos, só vai te prejudicar. Quem tem muito desse traço também pode ter a tendência de se colocar em ambientes ruins, até aceitar relacionamentos tóxicos para não ser abandonado. Então, assim, sabe aquela frase que fala assim, antes só do que mal acompanhado? No caso do oral, não dá certo, porque ele prefere estar mal acompanhado do que ficar sozinho. Então, o oral, ele não quer ficar sozinho, não quer. Então, às vezes, ele aceita relacionamentos ruins só para ele não ficar sozinho, não se sentir abandonado, né? Não sentir aquela dor. Só que aí, isso vai prejudicar muito, né, a pessoa. Então, o ideal seria você dar atenção a esse relacionamento, ver por que isso está acontecendo, né, e buscar novos ambientes, né, em que sejam bons para você. Então, olha como é importante esse autoconhecimento, você identificar isso, porque muitas vezes você está se prejudicando em relacionamentos tóxicos só para não se sentir abandonado. Então, isso mostra que esse traço tá na dor, né? A Fabiana falou que o filme triste funciona. Funciona mesmo, gente. Então, tá com dificuldade de chorar? Põe um filme triste aí,
que vai te ajudar. Chora no banheiro. Se você não gosta de chorar em público, chora lá durante o banho, ou chora na hora de dormir, ninguém vai estar vendo, então põe pra fora. Também, na fase, como eu falei aqui, né? Na fase adulta, essa pessoa, às vezes, ela fica esperando os outros adivinharem o que a pessoa sente. Então, assim, isso também é uma coisa muito comum, viu, gente? No comportamento aí de quem tem muito desse traço oral. A pessoa acha que os outros ao redor são adivinhos. Então, por exemplo, a pessoa não tá bem, às vezes ela tá com algum problema, ou às vezes até o outro fez alguma coisa que incomodou. Só que aí a pessoa não fala, fica aguardando, vai aguardando, não fala porque ela acha que o outro tem que adivinhar que ela não tá bem ou que ela, né, tá com algum problema. E aí é onde ela se prejudica, né? Quem é que tá sendo prejudicado? A própria pessoa que tá aguardando, né? Porque o outro não é adivinho, o outro não vai ter uma bola de cristal para saber o que tá acontecendo, por que o outro tá triste, não vai entender. E aí a pessoa fica ali guardando, isso vai prejudicar ela mesma. Então, assim, fale, comunique. Por exemplo, se você tem uma necessidade, eu tô precisando de um carinho, hoje eu tô precisando de um carinho, tô precisando de um colo, peça. Não tenha vergonha de pedir, isso não é humilhação. É uma necessidade. Lembra que é uma necessidade que você tem, que você precisa expor isso, você precisa pedir, você precisa comunicar. Fale o que você precisa. Não espera que as pessoas adivinhem o que você está precisando ou que adivinhem o que você está sentindo. Comunique. A pessoa fez algo que te magoou, fala para a pessoa. Não fique achando que ela vai adivinhar o que ela fez. Às vezes a pessoa nem percebeu, nem prestou atenção. Ainda mais o oral. Como eu falei lá no começo, o oral ele é mais sensível. Então, às vezes, vai ter coisas que vai incomodar, que vai deixar ele triste, que o outro, que às vezes é mais racional, a pessoa nem percebeu. Então, assim, comunique. Fale para a pessoa exatamente o que você está sentindo. Isso melhora muito, né, a comunicação, os relacionamentos. E vai te ajudar a se sentir melhor, não ficar com essa dor aí, com esse vazio, né? Comentou aqui, ó. Esse é o meu problema, não gosto de falar, quero que percebam. Isso é muito comum no traço oral, mas vai treinando isso, de falar para as pessoas, principalmente as pessoas que estão próximas de você, falar o que você tá sentindo, falar o que você gostou, o que você não gostou. Isso vai te ajudar a não ficar guardando, porque lembra que se você ficar guardando, o único prejudicado vai ser você. E que a responsabilidade é sua, você tem que assumir a responsabilidade de cuidar e atender as necessidades do seu traço. Esse traço, ele precisa comunicar, e lembra que tem essa habilidade, né? O oral tem essa habilidade de comunicar. Só que algo que é bem interessante, que foi, assim, uma coisa que eu gostei muito, né? Assim, quando eu fiz minha análise corporal lá no passado, né? Eu gostei muito de entender que, assim, embora esse traço, ele se comunique bem, mas ele não consegue expressar o que ele sente. Quem é aí assim, né? Quem se identifica com isso? Às vezes você não tá bem, você sabe que não tá bem, só que você não sabe explicar direito o que você tá sentindo. Você tem dificuldade, né, de pôr pra fora isso. Então, isso também acontece com esse traço. Por isso que é importante, por exemplo, se você tem aí do seu lado alguém que é oral, só escuta a pessoa. Não fica tentando entender o que a pessoa tá sentindo, querendo saber detalhes. Não. Só escuta. Às vezes a pessoa ela só quer desabafar, ela nem tá entendendo o que tá acontecendo dentro dela. Mas ela precisa pôr pra fora, ela tem que desabafar. Então, se você é oral, procure pessoas assim, pessoas que vão te ouvir. E você pode até falar pra pessoa, olha, eu só preciso desabafar. Não precisa você querer resolver meu problema ou querer entender o meu problema. Só me escuta. É disso que você precisa. Só desabafa. Isso já vai te ajudar bastante. Também, gente, eu falei bastante aqui sobre a dor do traço, né? Que é a dor do abandono. Então, para essa pessoa, a solidão é a pior coisa. Você se sentir solitário, você sentir que não tem ninguém. Gente, isso é uma dor tão grande que é como se fosse assim, sabe? Uma dor aqui mesmo. A pessoa se sente assim como se ela não tivesse ninguém na vida. Então, busque ter um grupo de apoio, busque ter pessoas, né, que vão ali estar com você,
E lembra que, novamente, a responsabilidade é sua. Busque criar novos vínculos, para que você não se sinta assim solitário, que você tenha pessoas ao seu redor. Vá em lugares que tenha pessoas. Não fique se isolando, porque isso vai te prejudicar ainda mais. Quem aí já assistiu o filme Divertidamente? Comenta aqui pra mim quem já assistiu. Ali naquele filme, para quem quer entender melhor sobre os traços de caráter, assistam esse filme. Porque ali mostra, né, representa muito bem esses 5 traços, até o formato do corpo dos personagens é bem parecido com essas características que eu tô falando aqui nas lives. E sobre o traço de caráter oral, tem ali um personagem que é a tristeza, que representa esse traço. A Ellen já assistiu. Todo mundo já assistiu, né? Então, ali a tristeza representa esse traço de caráter oral. E aí, lembra que tem uma parte lá no filme que o pessoal isola a tristeza, né? Coloca a tristeza lá no... Até fazem um círculo assim, fala, você não pode sair daqui. Fica aqui no seu cantinho, né? Fica lá isolada. Gente, quando acontece isso, quando eles isolam lá o oral, o que acontece na vida daquela menina? Vira uma confusão. Vira assim, sabe? As emoções ficam confusas, vira uma bagunça na cabeça da menina, né? Por quê? Porque ela não cuidou de um traço. Então, ela isolou aquele traço, os outros estavam lá, né? No comando. Enquanto o oral ficou lá abandonado, esquecido. Então, é isso que eu tô sempre falando aqui. A gente tem 5 traços, os 5 precisam ser cuidados. A gente não pode descartar um. Por exemplo, eu tô falando aqui do oral. Às vezes a pessoa quer ser forte, fala, não, esse negócio de emoção, esse negócio de chorar, isso é fraqueza. Eu não quero ser assim. Mas aí quem é que se prejudica? Você mesma. E provavelmente também prejudica quem tá ao seu redor. Porque quando o oral tá na dor, olha, é difícil pra quem tá perto. Olha quantas coisas eu falei aqui que vai acontecer com essa pessoa que tá na dor. Então, assim, é muito importante a gente cuidar dos 5 traços. Cuidar desse traço de caráter oral que a gente tem. Porque olha quantas habilidades incríveis, né? Essa habilidade de se comunicar, de se conectar com as pessoas, de sentir a dor do outro. Então, tem muitas habilidades. E a gente precisa cuidar, né, desse traço para a gente continuar desenvolvendo e demonstrando essas qualidades, né? E não entrar na dor, que vai prejudicar todo mundo. Estão conseguindo acompanhar, gente? Então, assim, entender como a nossa mente funciona é muito importante. Esse autoconhecimento, ele beneficia, ele nos ajuda em todos os aspectos da vida. Ele nos ajuda nos relacionamentos, né? Como eu já dei alguns exemplos aqui. Eles ajudam, gente, até profissionalmente. Por exemplo, imagina uma pessoa que é oral, que ela tem que trabalhar sozinha. Ela não pode falar com ninguém. Tem que ficar ali sentada o dia inteiro sozinha, sem falar com ninguém. Essa pessoa não vai produzir. Não vai produzir, não vai estar contente com esse trabalho. Ela vai odiar esse trabalho, na verdade. Por quê? Porque ela tá sozinha. O oral precisa de gente. Agora, põe essa pessoa para trabalhar junto com outras pessoas. Aí sim, aí você vai ver resultado. Porque ela vai trabalhar animada, vai estar bem para trabalhar. Então, até nisso ajuda a análise corporal, você identificar qual que é o melhor ambiente para você. Em todos os sentidos. Até em relação a profissional. Então, ajuda muito, né? Você entender quais são as suas necessidades, o que vai ser bom para você e o que não vai ser. Também, na questão de relacionamento, né? Cada pessoa tem uma necessidade diferente. Cada pessoa tem uma forma diferente, né, de se relacionar. Então, tem pessoas que são muito racionais. Já tem outros que são mais emocionais. Então, imagina, por exemplo, você tá num relacionamento, imagina que você tá com seu marido é racional. Você é oral e o seu marido, ele é mais racional. De repente, você quer falar dos seus sentimentos, você quer desabafar, e às vezes a pessoa que é racional, ela não entende muito isso, né? Porque ela não sente muito, o mundo dela é da razão, é do pensar. E aí, você talvez ache assim, ai, meu marido é muito frio, meu marido não se importa comigo, ele não me ama. E aí é onde começam os conflitos, né, nos relacionamentos, porque um não entende o outro.
Só que, na verdade, não é porque a pessoa não te ama, é só porque ela funciona de uma forma diferente. Ela é uma pessoa mais racional, então ela vai ter a forma dela de demonstrar amor, que é uma forma diferente da sua. Que é, né, no caso do oral, é mais do abraço, é mais de demonstrar mesmo, né? É mais de sentir. A outra pessoa não, vai ser de forma diferente. Então, você entender como você funciona vai te ajudar também nos seus relacionamentos. Você entender as suas necessidades e também entender as necessidades do outro, né? Isso vai te ajudar. Inclusive, a análise de casal, ela ajuda muito nisso. Ajuda um a entender como que a mente do outro funciona. Então, gente, se você é uma pessoa carente... Ah, não entendi aqui. Se você é uma pessoa carente, se permita sentir as suas emoções. Se permita, acolha os seus sentimentos, acolha as suas emoções, se permita expressar com pessoas de confiança. Chore quando der vontade. Então, assim, não fique guardando o choro, chora. E não se isole. Se você é oral, não se isole, porque isso vai ser muito ruim para você. Esteja com outras pessoas e lembre que você é responsável em suprir as suas necessidades. Então, não fique esperando as outras pessoas adivinharem ou as outras pessoas cuidarem de você. Lembra que você é responsável. E se você convive com alguém que é carente, seja um bom ouvinte. Ouça com atenção, né, o que a pessoa tá falando. Não fica buscando solução, sabe? Às vezes a pessoa só quer desabafar, ela não quer. Porque às vezes, o que acontece? A pessoa fala uma solução, traz uma solução pro seu problema, e aí o oral pensa assim, olha, a pessoa não se importa comigo, porque não tá me ouvindo. Olha só como que é louco, né? Essa forma de cada um se comunicar. Às vezes a pessoa só quer desabafar, ela não quer solução. Então, se você convive com alguém que é assim, que tem esse traço oral, só escute a pessoa. Permita, né, com que ela se expresse, acolha ela. Não fica tentando entender o que tá passando na cabeça dela, porque às vezes nem ela tá se entendendo. Ouça com atenção e faça com que ela entenda que ela não tá sozinha, que ela pode contar com você. Então, isso... o oral, ele é assim, Thales, ele é sentimental, sensível, né? A Ju também falou que está entendendo muita coisa. Então, é assim, gente, é muito bom esse autoconhecimento, porque ajuda a gente a se entender, saber das nossas necessidades e melhora em todos os aspectos, né? Melhora, assim, no profissional, melhora em tudo. Ajuda você a ter uma vida mais leve, a entender a raiz dos seus problemas, a entender por que você tá sentindo essa solidão, sentindo esse vazio aí no peito. Por que você tem dificuldade de emagrecer? Então, a análise pode te ajudar em tudo isso. O que vocês acharam dessa live? Comenta aqui pra mim o que vocês acharam. Como foi pra vocês ouvir tudo isso? Vocês se identificaram? Comenta aqui pra mim o que vocês acharam. Tenho medo de começar a desabafar e parecer tóxica. Mas não pense isso, Vanessa. Pense que é uma necessidade sua, né? É claro que uma pessoa tóxica vai ser o quê? Se a pessoa é negativa demais, né? Tudo que ela fala é negativo, ela só fala de problema, aí sim não vai ser algo legal. Mas se você simplesmente tá querendo desabafar, todos nós temos momentos bons e ruins, né? Então, desabafe. E lembre que você vai desabafar com pessoas de confiança. Então, são pessoas que você pode até deixar claro pra pessoa, né? Que você só tá querendo desabafar, que aquele dia você não tá bem. E outra coisa legal também de lembrar, de quem tem muito esse traço, é lembrar que você vai ser uma pessoa intensa. Então, vai ter hora que você vai estar bem, tem hora que não. Entenda e respeite isso. Acolha suas emoções e lembre que amanhã vai ser um novo dia, né? Que amanhã você já vai estar se sentindo melhor. Mas cuide desse traço, cuide de você. Ai, que bom que vocês gostaram, gente. Eu sou suspeita a falar do traço oral, né? Como eu já falei, é o meu principal traço. Então, eu sou suspeita a falar, mas eu gosto muito desse traço, né? Eu acho muito incrível, né? E, na verdade, poder entender tudo isso me ajudou muito, né? Assim, nem vou contar tantas coisas aqui pra vocês, mas, assim, me ajudou demais nessa questão de se sentir isolada, se sentir sozinha.
esse sentimento, né, esse vazio no peito. Então, assim, eu tinha muito isso e me ajudou demais eu entender, eu saber quais são os meus limites, entender por que eu tenho esse comportamento, né, e me ajudou a cuidar desse traço e aí sim aproveitar o que ele tem de melhor. Eu fico muito feliz de vocês terem gostado. Vai ter live do traço rígido, sim. Eu estou fazendo na ordem. Na semana que vem, vamos falar do traço psicopata. É um traço que todo mundo tem curiosidade, né? Porque quando vê esse nome psicopata, mas calma, que não é o psicopata dos filmes, tá, gente? Não é o serial killer. Vai ter do masoquista também. Eu vou falar de todos os traços. Então, continuem acompanhando. Na semana que vem, eu vou falar do traço psicopata. E depois eu vou falar dos outros traços, né? Do masoquista e do rígido. Muito obrigado por vocês terem participado, por vocês terem estado aqui comigo nessa live, né? Terem comentado aqui também me ajuda muito, né? Eu gosto. O meu oral aqui fica super feliz quando tem alguém aqui conversando comigo. Porque o oral não gosta de conversar sozinho, né, gente? Então, quando tem mais gente assim, aí eu fico mais animada pra conversar com vocês. E continuem acompanhando, seguindo, compartilhem essa live com outras pessoas para que também possam se beneficiar desse conteúdo. E quem quiser saber mais sobre análise corporal, pode me chamar no direct, né, ou no link lá da bio, que eu também vou ter o prazer de explicar melhor para você como que funciona, tá bom? Mas é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado pela companhia de vocês. E até a próxima, até semana que vem.